Aleluia. E aproveito também para... A gente pode se sentar. Aproveito também para desejar a todos os pais que se encontram aqui, e os que não se encontram também, os que já se foram, um feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe a vida de todos e que essa data se prolongue por muitos e muitos anos. Glória a Deus. Então, falando de pai, Deus, Ele amou tanto, que Ele mandou a coisa mais valiosa que Ele tinha, que era seu filho. Quando ele fala aqui que Ele amou o mundo somos nós. Nós somos o mundo. Ele mandou o filho para que o filho pudesse resgatar o máximo de vida, de almas, para ele. Porque naquela época, como nas épocas de agora, a gente olha na rua, a gente vê pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão. Não está muito diferente. Não está diferente. Hoje em dia a palavra de Deus, ela é muito mais falada que naquela época. Ela é muito mais fácil de ser difundida do que naquela época. Hoje nós temos as igrejas assim. Outro dia eu estava ouvindo um negócio na internet que me chamou a atenção. Quando nós vamos para o culto, nós falamos, nós vamos para a igreja. Mas na verdade nós não vamos para a igreja. Nós vamos para o templo. Nós somos a igreja. Porque nós trazemos Deus no coração. Para aqueles que crêem, lógico. Nós somos a igreja. Nós vamos consagrar a Deus, honrar a Deus no templo. E com isso, a gente fica pensando nos dias de hoje, o que o pai, nós podemos fazer. Mostrar para os nossos filhos, dar o exemplo para os nossos filhos do que Cristo é na nossa vida, para que isso se reflita lá na frente deles, que eles honrem os pais, honrem os irmãos, honrem os amigos, honrem todos. Entendeu? Essa palavra, ela tem que ser falada, ela tem que ser propagada todo dia, toda hora. Sabe? Não é só a gente vir aqui falar que ama a Deus, que honra a Deus, e quando a gente chega na nossa casa, a gente maltrata um filho, a gente ofende, sabe? Porque para a gente ser bom pai, a gente tem que ser espelho. Tem que ser espelho. Glória a Deus. Sabe? Aleluia. E com isso, é na palavra. É na palavra, é nos ensinamentos que a gente lê, que a gente estuda. Porque nós estudamos. Todos que estão aqui têm conhecimento disso. Todos. E nós temos por obrigação, de honrar o que a gente sabe. Cada vez mais passar e ir adiante, não só para a nossa casa, como na casa dos outros. E com isso eu vou citar alguns pais da Bíblia, de situações que aconteceram, né? Vou falar de Abraão, o pai da fé. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou um pouco nervoso. Glória a Deus. Aleluia. Deus fez uma aliança com Abraão. E isso em Gênesis 1, 17, do 1 ao 7. Eu vou falar rapidinho para não... Né? Deus fez aliança com Abraão. E falou para ele que ele ia ser pai de inúmeras nações. Inúmeras. Ele ia ser fecundo, ele ia ser fértil, né?
ia povoar, ia ser o pai. E essa aliança ia se prorrogar, ia se propagar para as gerações de Abraão. Para as gerações. E Abraão, ele tinha tudo. Os pais deles eram ricos, ele era rico. Quando Deus fala, não, você vai pegar, você vai deixar a sua parentela e você vai sair. Foi o que fez. Porque ele era um homem de fé. Ele era um homem escolhido por Deus. Ele tinha aliança com Deus. E assim foi feito. Só que ele foi prosperando, ele saiu, ele foi prosperando. Os anos passando. E a geração dele não vinha. Sara não engravidava. E o tempo foi passando. E ele prosperando. Mas e a geração? Mas ele tinha a promessa. Ele cria a promessa. Amém. Ele tinha certeza que ia acontecer. E o tempo vai passando. E naquela época, a mulher e o homem também, quando não tinham filhos, eles eram meio que desvalorizados. E não tinham valor. A mulher que não era fértil, era deixada de escanteio, era humilhada. E assim aconteceu com Sara. E os anos vão passando. Sara ficando velha, envelhecendo e já não acreditando na promessa. Abraão, filho, não, vai. Aí chegou num ponto, acredito eu, isso sou eu que estou falando, que Abraão, vendo a situação de Sara, começou a se compadecer dela. Foi quando Sara teve a ideia. E se eu tiver uma filha com a minha serva, com H, ela pode me dar. Abraão vai ter a descendência e está se cumprindo a aliança. Acredito eu que Abraão, no começo, talvez tenha até, mas depois falou, pô, pode ser. Sara estava velha, 80 e poucos anos. Aí ele concordou. Engravidou Agar, né, que deu à luz a Ismael. Aí logo em seguida a promessa se cumpre. Sara fica grávida com 90 anos. Ele esperou 25 anos para a aliança se cumprir. Esperou um tempo, né? Porque isso é o que acontece às vezes com a gente também. A gente tenta ajudar a Deus. É onde as coisas não funcionam. Ele não tinha promessa? Sim. Ele não tinha fé? Sim. Por que ele foi passar? Deus não falou que Sara ia dar a descendência dele? Aí ele tentou dar um jeitinho. Nasceu Ismael. Aí depois veio Isaac. É o que às vezes acontece com a gente em relação aos filhos. Quantos de nós às vezes não passa a mão na cabeça de um filho, mesmo sabendo que ele não está certo? Quantas vezes? O que? A gente está fazendo bem? Não estamos fazendo bem. Porque a gente fala, pô, ele não precisa passar por isso. Pô, eu não, sabe, não tem necessidade. Na minha época tudo bem, a gente não tinha condição, mas agora eu tenho, então ele não precisa. Ele precisa sim. Ele precisa sim. Aleluia.
Porque se você não faz da sua descendência forte, ele cresce fraco. Ele cresce fraco. Amanhã você vai e ele fica fraco. Aquele que é mais forte que ele vai bater nele. Ele não vai ter força. Se você não começar a endurecer ele vai ser fraco. É desse jeito. Ele vai ser fraco. Entendeu? Às vezes o filho não entende a atitude de um pai. Às vezes o filho questiona. Mas quem entendeu um pai? Quem entendeu um pai? Quando o pai repreende, quando o pai briga, se ponha no lugar dele, sem marra. Sem marra. Não, ele brigou, não, ele está errado. Não. Pensa como pai. Pensa como pai. O que eu estou falando aqui são de pais. Pais, chefes de família, homens de valor. Entendeu? Se põe no lugar dele. Porque às vezes enquanto o filho está reclamando, pô, meu tênis está velho, o sapato do pai está furado. Pô, frango de novo, mas ele não come na rua. Pra pôr o frango dentro de casa. Meu Deus, é verdade, Deus. Sabe? Meu Deus. Isso é muito forte, porque se nós não tivermos a sabedoria, porque entre pai e filhos, não é só de filhos para pai, de pai para filho também. Sabe? A nossa descendência, ela não vai frutificar que nem ela tem que ser. As meninas que estão pensando em namorar, os meninos também que estão pensando em namorar, quer conhecer um pretendente, uma pretendente de valor? Repara como ele trata os pais. Eita. Repara. É desse jeito. Ele honra o pai, ele vai honrar você também. Agora, se ele não honra, se ele é bonzinho com você, e para a mãe ele xinga, para o pai ele vai fazer com você também. Ele vai fazer.